Shine bright like a diamond. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Tem um ponto de luz hoje muito especial, ela está radiante. Josiane Assis, muito obrigada pela acolhida do convite, por estar aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, conversando com os nossos espectadores. Eu quem agradeço o convite, a simpatia, a conexão, né? Para quem não sabe, a gente se conheceu há pouco tempo e já deu um match super sinérgico nas nossas empreitadas, na nossa jornada. Eu tenho certeza que esse bate-papo ele vai ser muito legal. Eu também tenho a expectativa de aprender algumas coisas aqui, então tô dentro. Maravilhoso. Inclusive, eu vou chamar de Josi, né? Inclusive, nós vamos falar sobre um assunto, gestão de pessoas, e vamos falar sobre cultura, né? Porque hoje tu tá trabalhando muito com isso também. Queria que tu iniciasse o programa hoje se apresentando para nossa audiência. Legal. Então, eu sou a Josi, sou Josiane Assis, mas eu gosto mais que me chame de Josi, realmente a super acertou. Eu sou psicóloga organizacional, então, né, psicóloga de empresa, eu sempre quis trabalhar com organizações justamente para poder ajudar talentos, pessoas a se desenvolverem, a potencializarem suas carreiras. E encontrei primeiramente no RH, hoje eu já não me considero mais uma pessoa de RH, mas fiz uma jornada grande aí no RH, passando por vários subsistemas e depois chegando em cultura organizacional, onde eu entendi que é o meu grande cenário, assim, onde eu consigo gerar valor para o ambiente das pessoas, para as lideranças, para os processos e alinhamentos, né, que precisa. E aí, nesse meio do caminho, também eu fui construindo outras coisas. Fui me especializando em gestão de startup, em liderança estratégica, até que depois eu fiz uma jornada para a área de vendas, né? Então, hoje eu também atuo como head de novos negócios. E aí, a gente entende que, inclusive, no novo cenário, que eu acho que é algo que a gente também vai falar aqui, que é sobre essas carreiras diversas, múltiplas e que não precisa ter um framework específico. Acho que isso é o mais legal. Exatamente. E nós vamos falar sobre uma grande dor hoje, né? Que são as pessoas dentro das organizações. Hoje a gente tem várias queixas de empresários falando sobre o turnover, falando sobre o engajamento, né, das pessoas, trabalhar com várias gerações, né? Então, todos esses fatores, falando sobre cultura, é um assunto complexo, porque ele vai abarcar uma série de coisas. Então, eu queria que tu trouxesse pra gente pelo menos um panorama hoje de como que tu tá enxergando esse cenário atual. Perfeito, eu acho que tem muitos desafios, né? Eu acho que a gente não consegue navegar em todos aqui, mas acho que tem insights que a gente pode colher. O primeiro deles é sobre a liderança ser o cerne, a chave de tudo, porque quando se fala, por exemplo, em engajamento, eu vejo muito iniciativas, inclusive das minhas colegas de RH de maneira geral, ainda pensando em programas, em ações que pautem indicadores que não são, ao meu ver, os corretos para esse novo cenário, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em engajamento, eu vejo muito a distinção entre os desafios que a gente fornece para aquela pessoa versus, ou em paralelo com o potencial dela. Então, se é uma pessoa que tem um alto potencial e eu coloco desafios baixos para ela, ela vai ficar entediada porque ela tem muito mais capacidade para realizar do que está sendo posto na mesa, né? E o contrário também. Então, se eu sou uma liderança que eu não estou olhando para isso, não conheço as minhas pessoas, eu vou daqui a pouco colocar desafios muito complexos, pesados, duros, enfim, para essas pessoas que às vezes podem não ter todo o potencial de realização. Então, na verdade, é uma equação que ela precisa ser olhada do ponto de vista de gestão, estratégia organizacional, liderança principalmente, porque é quem conduz tudo, aliado, obviamente, sempre aliançado com o RH, com a área de people, porque cuidando dessa ambiência, de como as pessoas estão se movimentando, esse comportamento organizacional, acho que é muito importante, porque aí a gente constrói um ambiente, um contexto onde tudo faz sentido, com gestão por contexto e não gestão por comando e controle, porque é algo que eu também gosto bastante de falar. E aí a gente vai trazendo sintonia para receber gerações novas, como a geração Z, que já está promovendo um balanço super grande aí no ecossistema, né? Mas também a geração alfa e outras aí que estão vindo com configurações e necessidades totalmente diferentes, né? E aí, dentro desse cenário, dentro desse contexto, a gente percebe o quanto as empresas, as organizações precisam estar preparadas para o futuro que é hoje, já, né? Que a gente está enxergando, já temos vários pontos onde a gente precisa olhar e precisa trabalhar. E eu venho aqui levantando, né, a demanda de que ainda o básico bem feito,
né? Em muitas organizações. A gente tem hoje organizações de um porte grande, né? Mas ainda com alguma maturidade que precisa ser desenvolvida. Sim. Né? Então, eu também queria que tu trouxesse um pouco disso sobre a tua experiência hoje, dentro desse preparo. Como que as empresas estão se preparando para isso? Só vou fazer mais uma contextualização aqui, né? Que a gente percebe que tem muitas empresas que estão buscando dentro desse preparo, né, se apropriar de muitas tecnologias que são ótimas, mas estão deixando, né, de mão coisas que são muito importantes, principalmente com relação aos relacionamentos humanos, né? Perfeito. Eu gosto de começar fazendo uma provocação que é focar é saber o que ignorar. Uhum. E quando a gente está à frente de uma estratégia de empresa, a gente está, né, cuidando desse negócio, sendo guardião desse negócio, independente do cargo, mas não indiferente a isso, acho que é importante também, a gente tem que entender que se temos clareza de para onde o negócio vai, a gente foca e libera, né, outras distrações que podem ser importantes, porém secundárias, digamos assim. E nesse cenário, pessoas é sempre algo que temos que focar, seja porque precisamos atraí-las ou qualificá-las ou, enfim, torná-las mais performáticas. Então, independente também da tecnologia que formos escolher, e precisamos estar aliançados com essa tecnologia, hoje não tem mais como, mas sempre vai ser o cerne das pessoas, né? Se as pessoas estão compradas desse projeto, com essas iniciativas, elas estão entendendo o lugar delas perante o uso da tecnologia. O meu time, por exemplo, quando eu cheguei recentemente para começar a gestão dessa nova galera, né, que estava acostumada a um novo modelo, com um modelo mais antigo, e eu fui implementar um novo modelo, melhor dizendo, eu trouxe as provocações de que se a máquina faz, eles não deveriam estar fazendo. E obviamente eu estava falando de IA e outras ferramentas, né, que eu queria que eles utilizassem, que eles testassem, explorassem para que sobrasse tempo, é uma gestão de tempo também, para que eles tivessem o tempo do penso, porque eles precisam pensar em soluções para que eles não sejam apenas trabalhadores, operadores e fazedores de task, né? Então, é a mentalidade da liderança, que tem que ter o ego trabalhado, né? Que precisa ter clareza de para onde a empresa vai, para que também ajude as pessoas a ter direcionamento, porque não é comando e controle, como a gente falou no começo, né? Mas sim direcionamento e contexto. Quanto mais eu contextualizo, eu também já estou preparando as pessoas para serem pessoas que pensam de maneira mais abrangente, com mais criticidade, avaliando melhor os riscos. Então, eu vou criando uma cadeia de valor e que, por vezes, no começo pode parecer pesado, porque é o primeiro estímulo, mas isso vai, obviamente, é um investimento que vai tendo depois, colhendo seus dividendos, né? E é importante também. Não, perfeito. E tu trouxe, de novo, né, a liderança para o cerne da questão, né? Porque é partindo daí. Então, as lideranças, elas são promotoras da própria cultura, né? Então, a gente sabe que tem esse top-down aí que é necessário, né? Mas também a liderança, ela precisa olhar e se preparar não só para atender questões de gestão, né? Que muitas vezes é mais fácil, né? E eu vejo que muitos líderes, às vezes, eles acabam empurrando um pouco com a barriga algumas coisas voltadas para a liderança e se, né, digamos assim, aprofundam na gestão e esquecem um pouco das pessoas, acham que essa parte das pessoas é responsabilidade do RH e não é deles, né? Então, questões básicas, desde um feedback, né, desde uma comunicação estruturada também, eles têm muita dificuldade, têm uma resistência a fazer isso. Então, a gente percebe que ainda há uma caminhada dentro desse desenvolvimento da liderança que está a chegar, né, ao ponto de uma liderança regenerativa, onde realmente tenha um impacto no seu ecossistema e também no mundo, né, que a gente está inserido, né? E no mercado, né, querendo ou não. Sim, eu acredito que esse papel da liderança, né, parece um tema tão batido e se fala tanto em liderança. Eu acho que também tem uma galera assim que é meio by the book, que vai buscando sempre qual é o próximo conceito de liderança modernete que vai aparecer, sempre tentando buscar talvez o que seria o novo descobrimento da liderança, mas assim, a gente precisa também se voltar para o simples, né? O básico bem feito, né? O básico bem feito, como tu bem colocou. E acho que esse básico bem feito, primeiro, eu não lidero ninguém sem antes me liderar.
Eu preciso liderar a mim mesma, né? A minha autogestão, a minha agenda, as minhas prioridades. Quando eu estou imersa no caos, eu consigo buscar os meus próprios direcionamentos enquanto líder, porque às vezes, né, no meu caso, eu respondo para a própria CEO. Será que eu não tenho acesso a ela tão facilmente? Vai ter vezes que eu vou precisar tomar conta e assumir os riscos e minimamente calcular esses riscos e tomar uma decisão. Então, isso me prepara para, de forma até um calejamento mental, para que eu esteja na linha de frente, porque qualquer coisa que acontecer com esse time, de responsabilidade minha, tanto no resultado quanto no comportamento dessas pessoas. Então, se eu não tenho como líder esse desenvolvimento de couraça emocional, de trabalhar meu ego, de ao mesmo tempo estar sempre me preparando para poder fornecer para o meu time uma melhor consciência, eu também vou liderá-los a partir de um papel de falta. Aí eu vou microgerenciar, achando que eu estou cuidando das pessoas, eu vou ficar controlando-as, né? Eu vou ficar microgerenciando o que elas estão fazendo, ao invés de acompanhar, dar suporte e produzir bons pensamentos. Eu gosto dessa ideia de produzir bons pensamentos com as pessoas para desenvolvê-las, né? E aí, bom, as pessoas vão tomando autonomia, e eu já vi muitos casos de líderes em algumas organizações que não estão com esse ego, com esse trabalho bem feito, e acabam digamos assim, usando do papel, do que a pessoa deveria entregar de valor, ela acaba entendendo que aquilo é uma sombra que está sendo feita, que é uma rasteira que está vindo. Então ainda existe muito isso, né? Então eu acho que, primeiro, a gente que trabalha com pessoas, gestão, consultoria, chega nas organizações, acho que uma das primeiras leituras de cenário que a gente tem que fazer, qual é o nível de maturidade que essas lideranças têm em relação a si mesmas e dentro do seu próprio contexto, porque é como uma pirâmide, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo. Se na camada estratégica da liderança não tem um bom relacionamento, uma transparência, clareza, direcionamento e essa questão contextualizada, ferrou tudo, né? Aí o que acontece lá na operação, o fulaninho, o ciclaninho que estão lá, né, discutindo coisas miúdas, isso está à luz, isso é reflexo do as que está coisas acontecendo. miúdas, vamos falar, né, a grosso modo e popularmente falando, a fofoca, ela, né, contamina, e aí Sim. ela digamos, a falta de comunicação, inclusive, né, é propagadora disso, porque o que acontece? São as minhas deduções, é o que eu olhei, não foi transmitido com clareza essa comunicação, eu não tenho certeza por que estão fazendo isso? Por que tiraram a fulana de lá, né, e, por que não fui eu, por que foi ela? Né? Então, não tendo esse alinhamento, não tendo uma boa comunicação, vai provocar mais fofoca, e isso se torna uma cultura, muitas vezes, dentro da empresa negativa, né? Sim. Visibilidade, né? Eu trabalho essencialmente no remoto, mas eu enxergo que nesse sentido é muito parecido com o presencial, porque a liderança precisa dar contexto. Então, muitas vezes nos fóruns que a gente tem, no caso meus meetings online, né, eu procuro, enquanto gestora, sempre dar contexto de como que algumas decisões que foram direcionadas, né, porque tomadas de decisão que foram feitas nos bastidores, como elas foram construídas. Porque senão chega para as pessoas apenas o top-down. E ok, eu acho que tem coisas que realmente, né, a gente precisa tomar à frente e fazer essa comunicação, mas contextualizar para as pessoas como foi a jornada, o último período, quais foram os pontos altos que fizeram aquela tomada de decisão acontecer, para as pessoas entenderem que sim, entre várias oportunidades e cenários previstos, né, que a liderança estava analisando, alguns caminhos eram mais viáveis que outros, né, que a instituição ou a empresa se preocupou com este ponto e não com aquele. Então, é importante contextualizar para as pessoas saberem, né? E se sentirem pertencentes também, né? Elas se sentirem incluídas, porque um dado que eu acredito que isso não vai mudar, porque isso faz parte da natureza humana, que é o se sentir, né, pertencente e ser reconhecido. Né? Todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma. Né? Então, as lideranças têm que estar preparadas para isso também. Né? Poderem trazer esses talentos, reterem esses talentos, como que elas trabalham isso. Né? Eu acho que isso é um ponto importante também. E fazer com que as pessoas entendam melhor, dar sentido às coisas. Por que eu estou fazendo isso? Por que agora, poxa, eu estou enxergando essa melhoria que poderia ser implementada? Por que não o meu líder não está fazendo isso agora? Entende? Até porque as pessoas hoje estão num momento muito imediatistas, né? Querendo as coisas, né? Por que isso aqui não é resolvido rápido? Na cabeça deles é tudo muito rápido, né? A ansiedade também pega bastante. E eu acho que é por isso que a gente tem que dar o contexto, né?
quem está só assistindo, no caso deles, as coisas parecem muito distantes. Então, essa semana, por exemplo, eu estou fazendo avaliação de performance da galera e dando devolutivas. Então, tem coisas, pontuações dentro dos ciclos de avaliação, o tempo médio para algumas movimentações, que se a gente não contextualiza, essa galera se frustra, inclusive, e acaba perdendo esse senso de pertencimento, né, esse engajamento, e acaba olhando para os lados, e muitas vezes, né, porque a gente não deu contexto suficiente, a gente perde um bom colaborador que foi por falta de realmente clareza, né? Inclusive, se existe frustração é porque existe uma expectativa, né? O alimento das expectativas também, ela entre liderança e liderados também ele é muito importante, né, Josi? Sim. Então, tem a comunicação. Eu acho que um ponto fundamental, né, dentro da liderança é a questão da comunicação. Né? Em todas as empresas que a gente vai e faz algum trabalho, é o que mais impacta, né, esse alinhamento da comunicação. E o que tu trouxe é muito importante também, né, desse discernimento, né, da liderança, entender, né, que primeiro precisa existir uma autoliderança, né, líder de si para depois ser líder dos outros e depois líder de líderes. Sim. Né, então é uma jornada dentro da liderança também, né. E eu acho que pular, tem coisas que estão exponenciais que a gente até consegue fazer pular algumas etapas, nesse caso não. Né? Quando se trata de liderança, não. Um degrau que faltar vai, sem dúvida, prejudicar processos e pessoas mais pra frente. Então é importante a gente não pular isso também, né? Sim, total. E conta pra gente um pouquinho mais sobre esses desafios, assim, o que tu enxerga? A gente trouxe aqui um panorama geral, mas enfim, o que tu enxerga que hoje é um grande desafio? Bom, ainda falando sobre lideranças, porque eu acho que é onde tudo acontece, ou não acontece, né? Eu tenho visto, assim, muita dificuldade de lidar com as novas configurações de trabalho, de desenhar novas configurações de trabalho, inclusive, porque as novas gerações, os mais jovens, estão estão demandando coisas diferentes, né? Recentemente eu escutei, dos bate-papos que eu fiz com liderança, que a empresa onde essa pessoa trabalhava estava com dificuldade de moldar benefícios para ser mais atrativo nas vagas, nos processos, enfim, porque o que era de cardápio, de praxe, não está mais fazendo sentido. Por exemplo, planos de saúde, né? É importante, obviamente, que eu acho que a gente está numa era de cuidados, assim, com a saúde de maneira geral, mais exponencializada, mas isso não é um atrativo que vai definir uma pessoa da geração Z de vir trabalhar, né, no meu ecossistema e não no teu, né, ao invés do teu. Então, o que mais que a gente pode fazer? Quem está dentro da operação pensando essa quebra desses paradigmas, esses novos benefícios? Então, acho que é uma questão adaptativa. Eu vejo pouco as lideranças estudando e emergindo nos temas relacionados às novas configurações de trabalho, sejam elas porque o trabalho é presencial ou se é remoto, ou se é híbrido, ou que regras, que dress code, ou enfim, essas coisas mais de artefato de cultura, que eu acho que é importante também, mas que não fazem tudo, né? Principalmente sobre relações, como é que eu estabeleço, porque essas pessoas entram muitas vezes na empresa, em 2 meses elas querem ser CEO, e elas não têm medo de questionar, e eu acho isso maravilhoso, porque desajusta todo mundo. Por que a gente faz assim há tanto tempo? E aí sempre tem alguém para dizer que a gente faz assim há toda a vida porque deu certo. Mas eles vêm com essa questão de quebra do status quo, né? E isso a gente tem que acolher, porque a inovação que a gente tanto fala, o empreendedorismo e o acelerar das coisas vem disso, né? De quem não tem medo de ser impopular. E muitas vezes as lideranças, por não estarem acompanhando, achatam esses comportamentos, bloqueiam isso. Não, fique quieto, porque, né, aqui a gente faz de uma outra maneira, eu sou a líder, eu que sei. E isso eu acho que prejudica muito o processo criativo de desenvolvimento de novas ideias e, obviamente, a inovação, né? Perfeito. E aí que a gente estava falando, né, a questão do preparo das lideranças para isso, né? Para saberem acolher, saber como lidar com essas situações, esses questionamentos, o que a gente pode implementar de mudança ou não, né? E muitas vezes essas questões humanas, né, sobre vulnerabilidade, porque muitas vezes quando tu é questionado, né, tu se sente vulnerável, tu é muito mais reativo, né, ou dependendo do tipo de mentalidade, esse líder vai ser mais reativo, como tu falou,
não, fica quietinho no teu lugar, não colabora mais, porque não são bem-vindas as tuas ideias, Sim. né? Se sente ameaçado, né? Exatamente, aí o que tem, né, dentro dessa vulnerabilidade também, poder acolher isso, né? Então vamos te ouvir, vamos ver que melhorias a gente pode implementar e como que a gente pode desenvolver essas ideias, né? Esse olhar de fora, eu acho que é bem importante, né? E o que tu tem visto em termos, assim, de mercado, dentro dessas mudanças, como tu mesmo falou no início, né? A questão está mudando, é o futuro das profissões, né? Estão mudando algumas, isso é muito falado, inclusive, né? Ultimamente, muito falado sobre as profissões que vão se extinguir e as novas que estão surgindo, né? Como é que tu enxerga isso hoje no mercado? Bom, sim, estamos passando por um grande processo de transformação. A IA mudou muita coisa e assim, está só o começo. Isso também é algo que é super óbvio que a gente já tem ouvido falar, mas eu acho importante repetir, porque a gente tem que entrar na nossa cabeça que o que foi até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. Perfeito, né? Muito bom colocado. Então, assim, só que aí acontece o seguinte, né? Fatores, eu acho que tecnologias humanas, essas aí a gente vai ter que desenvolver mais, né? Então, eu tenho alguns pontos de vista um pouco polêmicos, porque eu trabalho na área de tecnologia, eu sou muito vinculada com tecnologia. E educação também, né? E educação, claro. Mas eu vejo, por exemplo, assim, quando a gente deixa de pegar um livro físico para pegar um Kindle, quando a gente deixa de pintar lá, sei lá, quem gosta dos hobbies de pintura, eu sou uma, né, de pintar mandalas, enfim, tudo mais, quando você deixa de se conectar com coisas que são o barulho que o giz ou que a canetinha faz no papel, o cheiro do livro, né? Essa percepção humana, a gente já trabalha no remoto, eu já não consigo tanto perceber as pessoas, o perfume, se ela tá angustiada, porque às vezes ela tá, enfim, eu consigo ter elementos, né, diferentes dentro da minha interação com ela. Eu vou perdendo isso porque eu estou dessensibilizando pelo uso excessivo das telas, das tecnologias, dos dispositivos de maneira geral. Então eu sou uma pessoa que, talvez pela minha vertente como psicóloga, mas também uma líder que olha para as pessoas e não quer que as pessoas percam essa essência, né, essa sensibilidade. Eu sou a favor da gente se voltar cada vez mais para dentro, cuidando da inteligência emocional, da saúde mental, mas também desse feeling, dessa conexão. Sou a favor do detox das redes sociais, então normalmente eu sou uma que faço a cada 7 ou no máximo 10 dias, porque eu trabalho tanto no online que às vezes é um pouco difícil, mas para a gente poder sempre fazer um resgate de que são ferramentas e que são a gente que domina elas e não elas que devem nos dominar, né? Então eu acho que esse futuro do trabalho, que é o presente do trabalho, ele passa por a gente tentar encontrar uma linha saudável entre usar os dispositivos, estar conectado com o que está acontecendo, né, ouvir as notícias sobre tecnologia que estão rolando e experimentar, mas sem perder a conexão com o cheiro, com a luz, com sabe, essa coisa do tato, porque senão parece bobagem pintar num caderninho com canetinha ou lápis, mas eu dessensibilizando, eu perco o tato muitas vezes ao longo, né, desse empilhamento de desconexão com as relações humanas. Então, às vezes, para me comunicar, para dar um feedback, né, eu já não tolero, por exemplo, eu tenho mais baixa tolerância à frustração, eu fico mais impulsiva, reativa ao invés de responsiva, que seria o mais adequado para se manter no mercado. Então eu vou vendo aí comportamentos humanos e as tais das soft skills, que embora na tecnologia a gente veja muita hard skill, as soft skills estão detonando assim, disparado as pesquisas, as estatísticas que a gente tem acompanhado. Então o futuro é tech, mas também é humano. Uhum. Não, com certeza, e aí vai ter mais espaço para a gente poder e vai ser necessário, inclusive, trabalharmos questões voltadas para essa ligação natural, né, a qual a gente faz parte, porque somos natureza. Sim. Não é algo desassociado, somos natureza, e aí quando a gente se desconecta, a gente acaba tendo problemas de saúde, a gente tem vários outros problemas que a gente sabe hoje, né, com relação à saúde mental também. A gente poder ter mais discernimento, né, de quando eu posso usar e quando eu não posso usar, né, porque
as conexões, uma boa parte das conexões e relações humanas está na conexão do olho, né? É uma habilidade humana da gente fazer a leitura do outro, inclusive, né? Então, o momento que tu pergunta ou tu tá angustiado, vamos trazer a situação lá da liderança de novo, para um líder ou pro teu gestor, pergunta alguma coisa para ele não tá conectado contigo e ele tá olhando no celular, ou tá olhando para a tela do computador e ele não te olha, né, já tem uma comunicação em cima disso, né, por trás disso, né, então, e a criatividade também, né, porque pra gente poder ser criativo, trazer novas soluções, pensar em novas soluções, pensar em inovação, a gente tem que abrir um espaço na nossa mente, esvaziar a mente, como se fala, né, com atividades lúdicas, com atividades das mais diversas, para que os insights venham e para que a gente possa construir o pensamento inovador também. Isso é interessante, né? Isso é importante. Sem dúvida, com né? certeza. E é um desafio, porque o que acontece hoje, eu chamo de piscinas infinitas, né? Não é um conceito meu, mas enfim, a gente acaba mergulhando ali e muitas vezes não sai. Tem gente que fica horas, né, só ali, né, zapeando, e tem pessoas que estão já com esse nível, né, de dependência, né? Elas não estão nem pensando o que elas estão fazendo, elas não estão nem visualizando o que elas estão passando, mas elas estão ali com aquilo na mão, né? Então virou um vício. Dopamina barata, né? A gente vive num processo de desmoronamento, de desregulação do nosso sistema de recompensa. Então as pessoas não sabem mais lidar com o tédio, com a inércia, e que é a inércia que traz muitas vezes a criatividade, porque é o ócio, né, que a gente precisa parar. E aí a gente tá sempre buscando, ele não sabe nem o que naquela tela, né? Exatamente. E aí a gente acaba se perdendo um pouco, principalmente de si. Total. A tecnologia, ela é fundamental e não, é um caminho sem volta, não adianta. A gente, né, já faz parte do nosso mundo e a gente tem que estar preparado e utilizá-la da melhor forma possível, né? Pra gente poder aí ter sucesso no nosso futuro. E no que a gente quer pra nossa vida, né, Josi? Concordo. Vamos pro nosso bate-bola final? Vamos. Tô preparada. O que você prefere, café ou chá? Café. Remoto ou presencial? Remoto. Livro ou filme? Livro. Praia ou cidade? Cidade. Casa ou natureza? Casa. Um hobby? Passear com cachorro. Frase que te motiva? Cara, a frase que me motiva, eu sou um pouco polêmica, assim, se vira. Foi uma coisa que eu escutei muito na vida. Se vira, tu não é quadrada, se vira. Um livro que você recomenda? Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Que tendência de futuro te motiva ou te entusiasma? Liberdade geográfica, que na verdade eu já tenho pelo remoto. E eu acho que essa liberdade de produzir, eu sou autodidata, então essa oferta de conteúdos e a IA para ajudar a gente a pesquisar, então isso eu fico no hiperfoco horas se deixar, então... Idem. Curto. Muito doida. Qual o principal insight de hoje, esse nosso bate-papo que surgiu, enfim, né, que tu deixa pro público? Eu acho que, assim, houve uma época da minha vida em que eu só considerava como autoridade as pessoas que falavam sobre assuntos que tinham estudado. Isso foi um pouco recente, assim, eu diria que de uns 4 anos para cá, 4, 5 anos no máximo, eu fui mudando esse pensamento, porque trabalhando com startups, muitas vezes pessoas assumem papéis, inclusive como liderança e tal, sem ter necessariamente feito uma graduação. Então existe essa desconstrução do que é a certificação, né? E como é que eu me monto enquanto profissional. E eu acho que uma das coisas que teve muito a ver com o que a gente falou, porque é sobre pessoas e liderança, mas principalmente quando eu te conheci, assim, eu vi em ti no primeiro dia um feeling muito grande para lidar com pessoas, para entender as pessoas, para ler as pessoas, né? E eu, em algum momento da minha jornada mais jovem, eu achava que isso era próprio de algumas profissões que tinham navegado naquilo, por exemplo, na graduação com profundidade. Só que não é sobre isso, né? Eu acho que isso é uma... Claro, eu sou apaixonada pela psicologia, acho que todo mundo deveria estudar um pouco e acho que ela dá um respaldo de construto muito grande, mas no fim das contas é ser
humano. Exatamente. É só ser humano. Então eu te vejo muito assim. É uma das principais coisas que eu percebi depois quando tu falou da tua formação, veterinária e tal, enfim, toda uma jornada. Eu pensei, cara, que animal, assim, genial. Muito bom. Uma animal também. Ah, também bicho humano. E selvagem por natureza, né? Ah, Que todos somos. sempre, sim. Uma pergunta que você deixa para o público refletir hoje, porque eu tô trazendo isso para os nossos bate-papos, né? Que em vez de deixar uma frase pronta, a gente trazer uma pergunta para o pessoal refletir. A minha pergunta vai ser, vou dar um contexto rápido, tá? Sobre carreira de maneira geral, já que a gente falou várias coisas aqui de trabalho e tal, eu vejo muito as pessoas, ainda por falta de autoconhecimento, narrarem quem elas são a partir do currículo. Então, se eu tiver que perguntar pra você, quem é você? Aí você vai dizer, eu sou fulana, tenho tal idade, trabalho não sei onde, estudei não sei o quê, passei... Isso eu leio no LinkedIn, isso eu leio no teu currículo, isso, sei lá, a gente descobre se você está participando do processo de seleção, principalmente, né? Eu quero saber quem é você sem dizer o que você faz. Eu acho que isso é uma... Toda vez que eu faço essa pergunta, às vezes em mentoria ou às vezes em meus liderados, enfim, as pessoas tendem a dar uma bugada. E dão uma bugada. Que não sabe o que dizer. Ou elas vão para papéis. Eu sou a filha do fulano, esposa do ciclano, fora os papéis. Eu sou a mãe do Beltrano. Eu quero saber quem é você em essência. É isso aí. Vai tirando essas camadas para você ir se autodescobrindo. Eu acho perfeita a tua colocação, porque é sobre isso. Quando a gente pergunta quem realmente tu é, né? As pessoas têm muita dificuldade de responder. Eu acho que dentro do trabalho que eu realizo também é algo que eu pergunto, eu questiono, né? E aí dá a bugada, porque as pessoas não estão acostumadas a olhar para dentro, né? Elas vão precisar buscar alguns recursos lá. E isso a gente sabe, né, Josi, que está muito relacionada à visão de si, no sentido de identidade, né? Entenderem quem elas mesmas são, né, reconhecer algumas coisas, né, porque às vezes elas também acabam não se reconhecendo como pessoas, né, e quais as qualidades. É bem engraçado porque a pergunta que eu faço é uma redundância, porque eu pergunto quais as qualidades positivas sobre si, sobre o que tu pode trazer, né, de qualidades positivas. Não, qualidades já são positivas, né, porque tem pessoas que ainda questionam se as qualidades são positivas ou não. Pois é. Estranho, né? Mas entendível também, porque é um trabalho de lapidação e ao mesmo tempo em que as nossas qualidades são força, se a gente não olha para elas, elas viram fraqueza. Então acho que é uma linha tênue que acho que é uma boa provocação. E, inclusive que precisa ser reforçada, né? Porque hoje, ao longo dos anos, a gente foi olhando tanto para que a gente não é bom, né? Sim. E a gente esquece de olhar para o que realmente a gente é bom. Né? É isso que nos torna únicos e isso que nos torna autênticos. Eu acho que isso é muito importante a gente reforçar, né? E olhar e provocar. Sim, e vem do modelo de escola, tá? Porque eu vejo muito isso, assim, a construção escolar, enfim, ela faz com que, se a gente parar para observar, quando você tirava notas baixas em determinadas disciplinas, era lá que a escola fazia você focar. Então, você não é bom nisso, então você vai ter atividades fora do horário para compensar. E às vezes aquelas que você era naturalmente bom, que existia um flow... Não era potencializado. Você deixava ali, não, você já é bom nessa, foca naquelas... Então, nós fomos direcionados para olhar o que falta, o que não somos bons. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente fosse muito... Tem uma frase do Paulo Guedes, que é um psiquiatra aqui do Rio Grande do Sul, enfim, que ele fala, é muito melhor ser melhor aquilo que se é, do que tentar ser melhor do que se é. Perfeito. A gente acabou se espraiando aqui nessa bola. Foi. E a pergunta final. Uma palavra para definir nosso encontro hoje. Genial. Que bom. Eu sou imensamente grata pela tua acolhida do convite. Eu adorei tua participação aqui. Eu acho que as tuas contribuições foram valiosíssimas. Tu é uma mulher incrível, que brilha muito, né, para o mundo e para o mundo. Muito obrigada. Amei demais o convite. Obrigada, tá, Josi? Espero que todos vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de todos e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.